Shalom, shalom, Shavuot. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabbat, que é o primeiro dia em que já nos conectamos com o Shabbat semanal. Da mesma forma, como dizem os nossos sábios, é a nossa forma de nos prepararmos diariamente para o Shabbat semanal, e dessa forma, automaticamente, vamos nos preparando para o Shabbat, na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para podermos estar aí na redenção final. Então, todo dia é dia de preparação, todo dia é dia de estar atento ao Shabbat semanal e ao Shabbat com Mashiach, a redenção final. Estamos hoje no dia 27 de fevereiro do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 26 do mês de Adar 1, do ano 5782. Estamos já com 174 dias do nosso calendário judaico. E hoje nós temos aí a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que traz para nós a sua palavra de sabedoria, para que nós possamos aí cada vez mais também estarmos sendo firmados no nosso Shabbat. Então, amados, Shabbat semanal, Shabbat da redenção final com Mashiach, e a nossa aliar, o nosso dia a dia, com a leitura diária da Parashá semanal. Isso também traz uma forma muito forte de nós estarmos devidamente atados no Shabbat, no Mashiach, na redenção final e para entrarmos no Olam Rabá, o mundo vindouro. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala conosco hoje da seguinte forma: torne parte de sua vida um ato que o leve além de seus limites, ajudando pessoas que não são de sua família ou do seu círculo de amigos, fazendo algo que não combine com sua definição de si mesmo. Isso significa escape de si mesmo. Ou seja, o que o Rebbe quer trazer para nós aqui é o seguinte, é que realmente nós precisamos aí estarmos ajudando, auxiliando, socorrendo os nossos familiares, os nossos círculos de amigos, né? Isso é necessário, se faz presente, é Torá, é mitzvot, mas ao mesmo tempo o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que de vez em quando nós precisamos escapar de nós mesmos, que nós precisamos ir além, romper o além. Ou seja, de vez em quando, é bom que nós também possamos atender, socorrer pessoas que nós não conhecemos, que nós não sabemos quem é, e ajudá-las em alguma coisa. Então isso é romper a si mesmo, é transcender o nosso eu, né? Então de vez em quando o nosso Rebbe fala, é muito bom fazer isso daí, escape de si mesmo, né? Vai além do seu eu, vai além das suas possibilidades e ajude alguém estranho. Você não sabe quem é, e etc e tal, mas simplesmente ajude. Isso é muito bom, ok? Então, vamos escapar de nós mesmos e vamos seguir em frente na nossa jornada, ok? Nós estamos iniciando nesse dia, né? Então, a última parashá do livro de Êxodo, Shemot. Então, essa semana, melhor dizendo, nós vamos completar então o segundo livro dos 5 livros da Torá, que é o livro de Êxodo. E a nossa 23ª parashá desta semana é Pekudê, né? Que nos fala sobre enumeração, que nos traz sobre prestação de contas, né? Que nos fala sobre que Moshe designou
estas são as contas, né? Então, numeração, né? Enumeração, porque vai tratar de números, prestação de contas, né? Então, Moisés chama o povo para prestar contas de toda a doação, né? Então, a nossa 23ª Parashá vai encerrar o nosso livro de Shemot, o livro dos nomes, conhecido popularmente como Êxodo. Então, ontem nós finalizamos, né, a Parashá Vayachel. Nós estudamos durante a semana 122 versículos e ontem nós concluímos 2.648 versículos estudados até aqui. Hoje nós iniciamos então a Parashá Pekudê e nós estaremos estudando durante a semana 92 versículos. E pela graça bendita de Hashem, chegando no próximo Shabat, nós então estaremos concluindo, né, 2.740 versículos, ok? Nós vamos, a Parashá Pekudê e a Parashá Vayachel, normalmente elas são lidas juntas, mas quando nós temos aí o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2, né, que é o ano embolísmico, né? Então aí elas são lidas separadamente, ok? Então por isso hoje nós estamos iniciando a Parashá Pekudê, né? A Parashá Pekudê, ela é a 23ª do ciclo total e dentro do livro de Shemot, ela é a 12ª porção. Então nós estamos aí com a nossa 12ª porção dentro do livro de Shemot, encerrando Shemot, e no cômputo geral é a 23ª Parashá Pekudê, né? Então essa Parashá aqui, ela realmente traz para nós a questão da prestação de contas. Nós vamos ver alguns detalhes já, ok? Então hoje, né, nós estamos aí também com o Natanael Félix de Itapecerica, Minas Gerais, o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, a Eunice Loretti lá do Rio de Janeiro, a Elizabeth Farias de Recife, Pernambuco, a Simone Arranz lá do Rio de Janeiro, o Adão Faustino da Costa de São Luís de Montes Belos, Goiás, a Eva lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, a Edilane Minorello aqui de Bauru, também está aí conectada aí, ok? Shalom, shalom a todos. E um shalom especial, né, à tarde com a Torá para o pessoal lá do seminário, lá em Atibaia, né? Então, aos rabinos que estão lá através do Rav Yaakov Gerenstad, né, na liderança, direção, e que estão lá no seminário, a nossa saudação, e a todo o povo que está lá, né, de norte, sul, leste a oeste, que estão se fazendo presente lá no seminário, que seja um seminário maravilhoso, né? A Vera e o seu marido, né, a Vera Lúcia Manso e o seu marido Paulo Fernandes, que saíram aqui de Bauru e estão lá, né, representando Bauru, Baruch Hashem, né, que façam uma excelente experiência e que tenha muita coisa para nos contar aqui no retorno, né? Vamos marcar uma reunião só para a Vera e o Paulo falar sobre o seminário, hein? Baruch Hashem por isso, né? Então, aos nossos amados que se encontram lá, juntamente com a Vera e o Paulo, né? Então, o nosso shalom aí e as mais ricas bênçãos de Hashem para as vossas vidas. As nossas duas parashiot, Vayachel e Pekudê, ela tem características muito distintas, mas ao mesmo tempo elas estão juntas e misturadas, vamos assim dizer. Vayachel, né, ela traz para nós uma visão de que cada um é parte do todo, enquanto que Pekudê, ela traz uma mensagem sobre cada um tem valor intrínseco como indivíduo, né? Então, mas as duas,
elas tratam de um único objetivo, a união judaica, né? Então isso que é importante nas duas parashiot, nas duas porções, ok? Então Vayahel, ela nos ensina que, por mais baixa que uma pessoa possa ser, ela ainda é parte do todo comum e por isso intimamente associada com os líderes da comunidade. Então, existe um ditado no meio judaico que diz assim, uma vez judeu, judeu para sempre. É isso daqui que Vayahel está trazendo aqui, que por mais baixa que a pessoa possa ser, desviou dos mandamentos, um judeu desviou dos mandamentos, desviou da Torá, se afastou, né, da Torá, dos seus mandamentos, etc. e tal, mas ele continua sendo um judeu. Não adianta ele se esconder. Onde ele for é um judeu. E não tem como fugir a essa realidade. Certo? Então, e dessa forma está automaticamente associado, ligado a todas as lideranças judaicas. Não tem como fugir isso daí, né? Um exemplo para isso daí nós podemos dar com referência ao final da Segunda Guerra Mundial. Um rabino, ele saiu em todo o leste europeu e em toda a Europa, ele saiu atrás das crianças judias órfãs. E as crianças órfãs que ficaram, normalmente as pessoas entregaram tudo em orfanato, né? Poucas pessoas, poucos casais adotaram crianças judias e levaram em frente como filhos próprios e posteriormente revelaram a eles a realidade dos fatos. Mas uma grande parte foi levada para os orfanatos, né? Então esse rabino, ele saiu à procura das crianças judias abandonadas, órfãos, e que estavam nos orfanatos. Então, em todo orfanato que ele ia, ele falava que foi para resgatar as crianças judias. E aí então o responsável pelos orfanatos, sempre foi a mesma história, falou, mas como que o senhor vai saber qual criança é judia ou não? Ele falou assim, eu tenho um segredo. E esse segredo, na hora que eu começo, se revela quais são as crianças judias. Aí então o dono do orfanato lá, o responsável, ele reunia as crianças e falou, eu quero ver isso daí, que segredo é esse, né? Então quando as crianças estavam reunidas, então o rabino, ele fazia o quê? Ele levava a mão aos olhos e começava a dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, antes dele terminar, ele tirava a mão dos olhos e ele olhava. As crianças que estavam com as mãos nos olhos eram as crianças judias. Aí ele falava para o responsável do orfanato, essas crianças aí, todas que estão com a mão nos olhos, essas crianças são judias, eu vou levar de volta para casa, vou levar de volta. Então esse era o segredo, né? Então a mesma coisa aqui, ó. Por mais que um judeu se afaste da Torá, dos seus mandamentos, ele sempre vai estar conectado às lideranças. E quer queira ou quer não, aonde ele ouvir Shema, é automático. Leva a mão aos olhos, vira-se em direção a Jerusalém e por aí afora vai. Então, Vayahel, ela nos ensina essa realidade, que o judeu, por mais que ele possa se afastar, ele sempre vai voltar. E Pekudê nos ensina que por mais baixa que uma pessoa possa ser, ela ainda tem seus próprios e únicos elementos ou talentos, os quais Deus não deu para qualquer outra pessoa, que está conectado dentro desse mesmo fato, né? Então, ele sempre vai se comportar de uma forma diferente, mesmo afastado. Por quê? Porque ele aprendeu o correto, ele aprendeu o certo. Ele vai, sem querer, ele vai se denunciar que ele é um judeu. Então, por isso, nessas duas parashiot, Vayahel e Pekudê, ela traz para nós esses ensinamentos.
E o que tem isso a ver conosco, Benei Noa, não judeus? A mesma coisa, filho, a história se repete. Ouviu acerca do ver. Voltando o sinal, Baruch Hashem. Então, amados, o que tem isso a ver conosco, né? Benei Noa, não judeus. A mesma coisa. A partir do momento em que você tem conhecimento do verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, você nunca mais é o mesmo. Se você tem um conhecimento e começa a experimentar desta verdade, e você se afasta por questões chulas, sem explicação, é porque de fato você não buscou a Deus realmente de coração, em verdade, com transparência. Foi apenas uma fantasia. Passou rapidamente. Mas quando uma pessoa, independente de onde ela está, ela realmente tem um propósito firme. O propósito dela é buscar a Deus, conhecer a Deus e servir a Deus da melhor forma possível, do mais correto possível. E aonde ele está, em qualquer segmento religioso que ele estiver, ele sempre vai saber que há um vazio dentro de si que ainda não foi preenchido. E ele vai continuar buscando. E quando ele tem um encontro com o monoteísmo, com fundamento judaico, judaísmo, com orientação rabínica, então, ele vai, epa, encontrei o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Então, por isso, realmente as mensagens, ela vem num paralelo conosco, para nós não judeus. Ela vem somar conosco, no sentido de que nós realmente passamos a ter, de uma certa forma, né, semelhantemente aos judeus, passamos a ter uma alma mais apurada para as coisas divinas, para as coisas de Deus. Então, nós paramos de, no bom sentido, paramos de comer capim seco e vamos para o capim realmente verde, que sustenta, como diz o Salmo 23, que tem muita conexão com o ser humano. Hashem Roi, o Eterno é meu pastor e nada me faltará. É Ele que me guia em pastos verdejantes. As águas tranquilas. Refrigera minha alma. É isso que todo ser humano busca. Mas infelizmente, uma boa parte tem buscado em cisternas rotas, águas sujas, e não tem conseguido enxergar direito. E quando chega o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, vem rompendo todas as barreiras. Por isso hoje, essencialmente nesses últimos 10 anos, você está contemplando aí, em qualquer lugar da internet, o judaísmo. Em qualquer lugar da internet, Benei Noa. Porque a verdade, ela está sendo cada vez mais esclarecida, revelada. Por quê? Porque os dias de Mashiach nós estamos vivendo. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, esta é a geração de Mashiach. Então agora o conhecimento do verdadeiro monoteísmo, fundamento judaico e orientação rabínica, ninguém segura mais. Vai se esparramando cada vez mais. O seminário Benei Noa que está acontecendo em Atibaia, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, estão lá, Benei Noa, de norte, sul, leste e oeste do nosso Brasil. Então, pela graça bendita de Hashem, né, o Brasil está cada vez mais como diz, está cada vez mais expandindo o movimento Benei Noa. Não tem mais como esconder isso. Não tem mais como esconder a luz da Torá,
à luz dos seus mandamentos, à luz da presença divina, através dos Benei Noach, com orientação rabínica, entre as nações. Então, amados, vamos embora, vamos em frente, né? Vinícius Costa, Ribeirão Preto, chegou por aí. A Luciana Rodrigues, de Marília, também. Aparecida Fátima, aqui de Bauru, Baruch Hashem, né? Pela graça bendita de Hashem, que nos próximos, quem sabe nos primeiros 15 dias, né, de março, possamos aí marcar uma reunião preciosa em Bauru, né? E ouvirmos aí os relatos, né, da Vera Lúcia Manso e o seu marido Paulo Fernandes, a experiência do seminário lá, que eles estão lá no seminário, né? Vamos ver aí se a gente marca aí nos primeiros 15 dias uma reunião em Bauru, né? E aqueles que estão realmente dispostos a viver esta fé e a lutar por essa causa, venham comparecer, ok? O tempo não é mais para ficar aí como crente lesma, nem como crente preguiça, nem como crente gelo. Não é tempo mais para ficar aí como um crente bexiga de gás. É tempo de pôr a mão na massa e trabalhar. E temos muita coisa para fazer, hein? Pela graça de Hashem, né, assim o faremos, né, a partir de março, ok? Vamos lá então. A nossa primeira leitura da nossa paraxá semanal, Pekudê, está no capítulo 38 de Shemot, a partir do versículo 21, e nós vamos até o capítulo 39, verso 1. Agora eu achei. Não sei se é o olho, se é o óculos, se são os dois, mas tá difícil de enxergar as coisas, hein? Meu Deus do céu. Então vamos para a nossa primeira aliá e depois vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala conosco a respeito desta porção aqui, desta aliá. Ok? Baruch Hashem. Nomeações do tabernáculo, capítulo 38, verso 21. E essas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho. Então aqui pela primeira vez o mexicano, o tabernáculo no deserto, ele é chamado como tabernáculo do testemunho, que foram calculados por ordem de Moshe. Todos os itens foram trabalhados pelos levitas a cargo de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Erudá, fez tudo que Deus tinha ordenado a Moshe. Com ele estava Aholiave, filho de Ari Samar, da tribo de Dan, um artesão em tecelão artístico e experiente em brocados e bordados com lã turquesa, púrpura e carmesim e linho fino. Todo o ouro que foi pesado no trabalho para completar o trabalho do Sagrado Santuário, que foi o ouro doado, foi de 29 kikar e 730 shekalim. De acordo com o shekel, sistema de medidas, o censo do dinheiro de prata coletado na comunidade chegou a 100 kikar e 1.175 shekalim, de acordo com o shekel. Este consistia em uma beca por cabeça, meio shekel de acordo com o shekel, sistema de medida, santificado para cada pessoa que passou pela contagem de 20 anos para cima, totalizando 603.550 homens. Os 100 kikar de prata foram usados para fundir as bases do Sagrado Santuário e as bases da divisória. Havia um total de 100 bases feitas dos 100 kikar, um kikar para cada base. Dos restantes 1.775 shekalim, os ganchos, capitéis e braçadeiras para os pilares foram feitos. O cobre doado chegou a 70 kikar e 2.400 shekalim.
Com isso, ele fez as bases para a entrada da tenda da reunião, o altar de cobre junto com sua grade de cobre e todos os utensílios do altar. As bases para o pátio em volta, as bases para o portão do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas para o pátio em volta. Capítulo 31, verso 1, encerra nossa aliá. Das lãs turquesa, púrpura e carmesim, eles fizeram as roupas de malhas, usadas para empacotar utensílios do tabernáculo, para o transporte, para o uso do sagrado santuário. Eles fizeram as vestes sagradas para Arão, como Deus tinha ordenado a Moshe. Há um Midrash que nos fala nesse momento da prestação de contas aqui, que Moshe estava prestando ao povo, né? Então, chegou num determinado momento, segundo o Midrash que os nossos sábios trazem, que o momento de fazer a auditoria da prata era prata, ouro e bronze. Essa era a sequência em que se fazia a prestação de contas. Prata, ouro e cobre. Então, no momento que o Moshe começou a fazer a prestação de contas, a auditoria da prata mostrou que 1.775 shekels foram tirados sem explicação. Segundo a Mishnah, fala que no momento da prestação de contas, houve uma falta de 1.775 shekels de prata. Moisés não conseguia explicar, Moisés não sabia explicar. Aonde foi parar isso? Como que sumiu isso? Ele não conseguia lembrar o que foi feito com esse 1.775 shekels de prata. Então ele ficou em apuro, porque e agora? Diante de toda a comunidade israelita, ele estava fazendo a prestação de contas. E agora, Moshe, cadê o 1.775 shekels de prata? Então, Moshe se viu assim, não lembrava. Houve uma, como diz assim, houve uma pane, houve aquele momento de branco, né, que normalmente as pessoas falam, e ele não lembrava no que foi usado. E ele não conseguia lembrar, não conseguia explicar, e ficou aquela coisa esquisita, né? Então, segundo os nossos sábios, o Midrash fala que quando Deus percebeu que Moisés estava em apuros e que começou a ter uma certa dúvida da reputação de Moshe, né? Porque numa prestação de contas, entrou 100, né? Presta conta de 40, cadê os outros 60? E não sabe explicar. Aí fica aquela questão, o que aconteceu? Né? Então Deus vendo o apuro de Moshe e ao mesmo tempo a sua reputação, alguns querendo começar a duvidar dela, então Deus ele fez uma voz divina anunciar, dizendo, os 1.775 shekels foram usados para os ganchos dos pilares, que é o verso 28. Capítulo 38, verso 28. Dos restantes, 1.775 shekalim foram usados aonde? Os ganchos, capitéis, braçadeiras para os pilares foram feitos. Então Moisés não conseguia se lembrar naquele momento, deu branco nele, né? Então aí Deus viu que ele estava em apuros, então Deus veio em socorro de Moshe. Então Deus testemunhou da idoneidade de Moshe. E ele fez ouvir a sua voz divina para que todo o acampamento pudesse ouvir. Os 1.775 shekels de prata foram usados para os ganchos dos pilares, como consta aqui no verso 28. Qual foi o resultado disso? Uma vez que a voz divina tinha testemunhado a honestidade de Moisés, os judeus não precisaram saber o que foi feito do ouro. Assim, a Torá não menciona os detalhes de como o ouro foi utilizado. Ou seja, depois de um testemunho desse, vai precisar do quê? Não é verdade? Então aí, Deus testemunhou
a idoneidade de Moshe. E aí o povo falou assim, para, nós não queremos saber de mais nada. Tá tudo certo, Moshe. Vai em paz. E aí o povo se retirou e não houve a continuidade da prestação de contas, né? Afinal de contas, Deus testemunhou em favor de Moshe. Precisava de mais alguma coisa? Claro que não. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Então, amados, nós vemos aqui realmente o zelo, aqui algumas lições que nós precisamos tirar. O zelo com o dinheiro público. Então, os governantes e políticos, eles precisam ter zelo pelo dinheiro público. A mesma coisa acontece dentro do próprio campo judiciário, Ministério Público, que lidam com o honorário público, porque são todos funcionários públicos. São os impostos que pagam os impostos que pagam os salários deles. Então eles têm que zelar realmente com o zelo de Deus pelos honorários. É dinheiro público. O povo precisa de prestação de contas e não essa corrupção que tem assolado as nações e tem assolado o nosso país. Então, não pode nenhum órgão que trabalha com dinheiro público deixar de zelar por ele, seja dentro do campo dos políticos, judiciário, Ministério Público, certo? Todos estão aí, funcionários públicos em geral. Então a prestação de contas ela é algo importante. E quando se acha culpa, dolo na corrupção, se escapa da justiça terrena, da justiça divina não escapa. Não tem como escapar. Por quê? Porque Deus zela pelo povo. Deus zela pelo povo. Deus zela por aqueles que estão em funções públicas, que têm zelo, disciplina, transparência, responsabilidade. Não é dado à corrupção. Deus zela por estes também. Mas o contrário, Deus vem com a sua ira sobre cada um. Então Moshe ele mostrou claramente que é importante a prestação de contas, ponto. Quando Moshe estava em dúvida, então Deus fez ouvir a sua voz divina e testemunho em favor dele. Só que não foi uma coisa em vão, estava fundamentada. A defesa de Deus em favor de Moshe não foi sem fundamento, estava fundamentada. Está no versículo 28 do capítulo 38. Então Deus ele não mente e nem dá jeitinho. Por isso que com Deus não se barganha. Deus não é rolista. Com Deus não tem esse negócio, ó, 2 para mim, 2 para você, e etc e tal. Faz vistas grossas aí. Deus não tem esse negócio, não. Então, né, a partir do momento que Deus testemunhou a idoneidade de Moshe, aí o povo simplesmente se retirou, falou, não precisa de mais nada. Deus que tudo vê, tudo sabe. Moshe teve um apagão, teve um branco, Deus veio, testemunho a favor dele e mostrou onde que estava. Pronto, acabou. Não precisaram, nem quiseram ficar para ouvir a prestação de contas do ouro e do bronze. Foram embora, cada um para os seus afazeres. Isso é. Então, essa é uma das coisas que se precisa ter, né, dentro desse campo. E aquele que está na liderança, ele nunca pode perder a firmeza e a humildade. A firmeza, que é a obstinação, a determinação de alcançar os alvos, os objetivos. A humildade, unida à firmeza, à humildade, é uma dependência total de Deus. Aí as coisas dão certo, sem sombra de dúvidas, ok? E o ponto fundamental, né, da auditoria era exatamente o quê? É remover qualquer suspeita de desonestidade. É remover qualquer suspeita de desonestidade. Ponto.
todo mundo vive em paz, entendeu? É assim que precisa ver. Mas hoje aí, pergunte para o brasileiro, você está contente com o destino do seu dinheiro pago em impostos para os órgãos existentes aí? A resposta vai ser terrível, né? Então é isso daí. E a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel para essa aliada de hoje, ele nos fala sobre a questão da segunda inocência. O nosso Rebbe, ele fala que o mexicano, pela primeira vez aqui, ele foi mencionado como testemunho. Por isso que nós vimos aí no primeiro verso que nós lemos da nossa Parashá, né, capítulo 38, verso 21, as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho. Então, nesse sentido aqui, né, o mexicano, o tabernáculo no deserto, ele foi chamado pela primeira vez como o tabernáculo do testemunho. E, essencialmente, aqui, né, o mexicano se refere ao testemunho por Deus ter perdoado o povo israelita do pecado do bezerro de ouro, né? Então, além disso, a palavra hebraica para testemunho, ela é edut, que significa testemunho. E ela está relacionada diretamente com a palavra da Torá, que emprega para joias. A palavra para joias no hebraico é edi. E ela tem conexão com edut, que é testemunho. Então, as joias se referem exatamente às coroas espirituais que o povo israelita recebeu junto com a outorga da Torá. Mas quando houve o pecado do bezerro de ouro, essas coroas, elas foram retiradas do povo israelita. Eles perderam o direito de permanecer com essas coroas de joias. Então, quando vem o mexicano, e o mexicano é o tabernáculo do testemunho, então Deus está mostrando publicamente, tanto para os israelitas como para as nações, que ele de fato perdoou o povo israelita pelo seu pecado do bezerro de ouro. E então, o mexicano é o tabernáculo do testemunho, que está mostrando publicamente, materializado o perdão de Deus para com o povo. Então, o mexicano também ele é chamado de o mexicano das joias, o tabernáculo das joias. Isso indica que este era o meio pelo qual Deus possibilitou o povo judeu recuperar as elevações espirituais e a consciência divina que haviam alcançado quando ele lhes entregou pela primeira vez a Torá, antes do pecado do bezerro de ouro. Então, essa recuperação elevou, né, o povo israelita novamente a um padrão espiritual muito alto, né? Então, eles tiveram a segunda inocência, que é a coroa de joias, né? De maneira análoga, agora vem uma coisa muito importante, que o Rebbe traz para nós estarmos refletindo sobre isso, né? Tanto para o judeu como para o não judeu. De maneira análoga, ao construirmos nosso próprio mexicano espiritual, qual que é o nosso próprio mexicano espiritual? É o nosso mexicano interno e pessoal. Interno e pessoal. Nós também podemos superar toda deficiência espiritual que tenhamos adquirido no transcurso de nossa vida e assim obter parte da pura consciência divina que Deus nos concedeu quando nos entregou a Torá pela primeira vez. Então vejam bem, amados, né? E a gente não vai cansar de dizer aqui que na outorga da Torá Deus colocou os Benei Noah junto. Não estávamos presentes lá, mas as 7 leis universais estavam. Então Deus estava mostrando claramente que ele não se esqueceu do seu pacto com a humanidade
e que a humanidade, os não-judeus, estavam implícitos, né, junto com as 7 leis universais na outorga da Torá ao povo judeu. O detalhe aí é o seguinte, é que as 7 leis universais, elas precisam vir com orientação rabínica, e não cada um fazer o que bem entende. Cada um monta uma denominação, cada um monta uma igreja, cada um monta o seu estatuto, cada um monta o que bem entende, o que bem quer, faz uma salada que dá medo, e cada um faz o que quer. Né? Nós estamos vendo cada absurdo aí no mundo religioso que é coisa vergonhosa, Então, para que isso tenha eficiência e para que realmente o testemunho, o tabernáculo testemunho de Deus se torne real, é realmente buscando o monoteísmo com fundamento judaico e uma orientação rabínica. Aí está implícito, ou de forma análoga, está implícito lá no Monte Sinai, na outorga da Torá, as 7 leis universais. Somente através do povo israelita, somente através do povo judeu, somente através de orientação rabínica, as 7 leis universais podem ter um efeito que Deus determinou. Caso contrário, fica mais uma placa para lá e para cá, e ponto final. Então, amados, a segunda inocência, o nosso Mishkan interno e pessoal, ele está ao teu, ao meu, ao nosso alcance. Só precisamos tomar a decisão correta no nosso dia a dia. Ok? Por isso, seja um Mishkan, um tabernáculo do testemunho vivo de Deus nesse tempo presente. O seu Mishkan, o seu tabernáculo, interno e pessoal. Viva isso. As 7 leis universais, o estudo da Torá, junto com o povo israelita, junto com os Benei Noah. Shalom, shalom. Até amanhã.